O Além da Notícia está falando sobre as causas da violência em nosso país e seus custos, que são altíssimos. 10% do PIB é gasto hoje em nosso país tentando amenizar a violência. 130 bilhões de reais. É muito dinheiro isso? É muito dinheiro. Poderia estar sendo investido em educação, né, saúde preventiva, em outras áreas, né, preservação do meio ambiente, recuperação de florestas, se fosse, né, possível fazer isso. Mas a tendência... Mudaria a cara do país um investimento desse, uma grana dessas? Com certeza, mas veja, como é que você vai deixar de fazer esse investimento se não houver mudança no comportamento da sociedade? Né, o Estado aplica os recursos que ele arrecada em cima das necessidades que aparecem. Ele pode nos gerir bem. Dou dois exemplos. Né? Você pega o fundo penitenciário, tem lá 1 bilhão e 200 milhões, segundo o corregedor do Ministério Público. Você tem o Fundo Nacional da Segurança Pública e tem o problema do contingenciamento, de você ter que repassar ou não recurso. Aí já começa o jogo da burocracia, da dificuldade política e tal. Então, é difícil você fazer isso. Mas o que eu vejo mais grave, por exemplo, é o Brasil conseguiu garantir a vida das crianças. Conseguiu. Essa meta, que é uma das 8 metas do milênio, o Brasil conseguiu. Só que quando a criança chega entre 13 até 24 anos, ele morre, a maioria. É um desinvestimento. Então você fez um esforço enorme para garantir a vida. E morre em consequência da violência. Violência são basicamente trânsito, transporte e homicídio. O homicídio tem, como você mesmo colocou, é uma incidência muito grande por conta das drogas, de acerto de conta entre quadrilhas, vingança, e tudo isso aí. E a morte é cada vez mais banal e atinge jovens. E a morte de um jovem desse é um prejuízo enorme para a nação. Claro, porque quando ele poderia começar a produzir, dar o retorno para a sociedade, assumir o controle comando da sua família, pagar imposto, administrar uma empresa, ser um bom servidor público, ele morre. E dependendo da forma como ele morre, ainda gera um custo para a sociedade. Já gera um custo para a sociedade e para a família. Se não morre, se fica alguém inutilizado para o mundo do trabalho? Claro. Também é o problema das drogas. Custo. Se você tiver hoje um dependente de crack na sua família, toda a família é codependente. Ela deixa de ser uma unidade produtiva e tem que cuidar daquela pessoa que ela vai cometer coisas bárbaras por conta da sua dependência. Deixa eu perguntar aqui agora outra coisa para os senhores. Tráfico de drogas. Algumas autoridades, personalidades têm defendido publicamente a descriminalização das drogas, enquanto que outros estudiosos sérios também têm dito que isso causaria um estrago maior ainda à nossa sociedade. O que os senhores pensam? Eu acho que assim, a gente tem que refletir bem sobre essa questão. Esse tema é muito polêmico, né? Então, assim, tentando refletir alguns pontos. Eu acho que se você descriminalizar, tem um risco de aumentar o consumo. Né? E aumentando o consumo, descontrole? Pode gerar outras coisas, né? Então pode gerar a pessoa que consumiu, não é do mais grave associado à criminalidade das drogas, mas pode acontecer uma pessoa, né? Como acontece hoje no uso do álcool, né? Eventualmente uma pessoa se descontrola por conta do uso do álcool e comete violência. Eventualmente não, muito frequentemente. Com uma certa frequência sim. Então eu acho que aí é um risco que se descriminalizar a gente vai ter. Mas tem umas outras coisas que é importante a gente pensar, e eu acho que esse programa serve para a gente fazer essas reflexões, né? Se você descriminalizar, por outro lado, você vai estar preocupado com o usuário disfuncional. O que eu estou querendo chamar de disfuncional? Em geral, qual que é a preocupação nossa em relação ao álcool? Não é tanto a pessoa que bebe socialmente, né? Que ela vai num aniversário, ela compra uma cerveja, e toma a sua cerveja ali, ou a pessoa vai assistir um jogo de futebol em casa, abre 2 latinhas, toma 2 cervejas. Não é isso que preocupa em geral a sociedade. É a pessoa que bebe muito, que perde autocontrole, que não sabe o que está fazendo e que comete violência. Ou a pessoa que bebe hoje e pega o carro para dirigir. Né? Então, é isso que preocupa. E descriminalizando, a preocupação vai maior para essas pessoas. Tem uma outra coisa muito grave em relação ao tráfico, que embora seja proibido hoje no Brasil, a gente não está conseguindo controlar. Quem quer consumir hoje droga, consome, né? E é criminalizado. Então, as barreiras, se diz muito, não, temos que melhorar o controle das fronteiras porque a droga vem de fora. Tem, mas a gente não consegue hoje em dia evitar que celular entre em prisão. Como é que a gente vai conseguir evitar que droga entre no Brasil? Imagine, é dramático. Certo? Então, são várias coisas. E tem um custo muito grande a repressão que a gente faz ao tráfico de drogas. E esse mercado está funcionando plenamente. Né? Então, eu acho que é uma questão para refletir. Eu acho que, assim, para o bem e para o mal, o Uruguai está fazendo uma experiência hoje em dia,
que a gente pode muito bem olhar qual que é o resultado que isso vai ter. Lá já vai acabou o aumentar narcotráfico. Eu vi o depoimento do ministro, do Uruguai não tem mais o narcotráfico. Entendeu? Tem problema com as drogas? Tem. Mas o crime do narcotráfico já não existe. Existe o tráfico livre. Não, porque você organizou aquilo, quem vai produzir, quem vai distribuir, você tem controles. Se vai dar certo ou não, não sei, tem que esperar daqui a um tempo. A Holanda está voltando a proibir, né? Não deu certo. Sim, realmente, é uma observação boa. A Holanda percebeu que isso não deu certo. Da maconha em si, é a ideia de mudar um pouco o tratamento em relação ao usuário, porque essa lei de drogas no Brasil, que é de 2006, ela colocou milhares de pessoas na cadeia por estarem portando pouca coisa com maconha. Né? E, segundo alguns estudos do Ministério Público do Paraná, inclusive, tem 201 mil presos nas cadeias brasileiras que poderiam estar cumprindo penas alternativas. E não esse caos está instalado lá. Então, o tratamento diferenciado tem que ser dado a esse tipo de usuário, a criminalizar o usuário. Então, veja, o problema das drogas talvez seja... Eu só queria entrar justamente na causa e consequência da violência. O que fazer com estes usuários? Porque o usuário de droga, ele perde o controle. Quando ele perde o controle... Nem todos. Mas com aqueles que perdem o controle e que imaginamos que são boa ele parte. Faz uma combinação. Ele usa maconha, usa álcool, cocaína, crack. São estes que aumentam os números da violência. Violenta. Já participa. Então, esse tipo de pessoa é um criminoso. Então, o Estado tem necessariamente que combater esse tipo de gente. Tá, e partamos da seguinte ideia, seria liberalizada a droga. Este seria punido também? Claro, se ele cometer outros crimes. Mesmo sendo legal o uso da droga? Você vê o álcool hoje. O álcool é liberado no Brasil, mas tem a lei seca. A lei seca tem prendido muita gente, tem colocado pessoas respondendo processo e tal. E há uma fiscalização cada vez maior por conta do prejuízo que estava dando para o poder público para tratar de pessoas que ficavam paraplégicas, assassinavam, morriam no trânsito. E o custo disso, custo financeiro realmente. A lei seca foi aprovada numa velocidade impressionante. No Brasil demora muitos anos. A lei Maria da Penha levou 8 anos. Entendeu? A lei da microempresa, que saiu essa reforma agora, levou mais de 12 anos. O Código Civil levou 36 anos para ser reformatado e até hoje não está definido. A lei seca passou rapidamente. Existem outros projetos que é para proibir que se pague salário de agente de trânsito com dia de multa. Dia de multa é para ser aplicado em campanha educativa. Se o cara cometer uma infração no trânsito, tem que ser educativo. Tem uma que é uma falha gravíssima. Não existe campanha educativa. Quem é que está assistindo aí na sua televisão, no seu rádio, ouvindo campanha educativa? Não tem. Da mesma forma, poderia-se usar hoje esses mesmos recursos para se educar falando dos malefícios do uso da droga. Sim. Então, mas se você... não há consenso no Brasil. Existem mais de 200 projetos tramitando na Câmara, no Senado, sobre isso. Mas pensando genericamente, vamos supor que você regularize, libere um determinado tipo de maconha para um determinado tipo de usuário. Se você controlar toda a cadeia produtiva, você tem controle sobre aquilo ali e diminui a ação do crime. Isso é pacífico. O efeito disso para a sociedade, nós temos que medir. Qual é o efeito do cigarro, qual é o efeito do álcool. Então, o recurso que é aferido com isso aqui, você pode aplicar para lá. Atenção, você que está nos acompanhando aí. Aqui não estamos defendendo e nós estamos refletindo sobre a questão com experiências já existentes, colocando os prós aqui e os contras daquilo que está sendo proposto e daquilo que já é experimentado em algumas outras nações. Eu acho que é bom a gente lembrar o seguinte, o fato de descriminalizar não quer dizer que vai fazer propaganda a favor do uso. Né? A questão da descriminalização também, como o professor bem abordou, é o seguinte, não é incentivar o descontrole. Eu acho que há várias formas de controlar. Por exemplo, em relação ao trânsito, em geral a gente não criminaliza o trânsito. A gente multa, por exemplo, né? A pessoa toma 7 pontos na carteira. Então tem várias formas de controle que não passam pelo crime. Porque hoje no Brasil a gente já tem muito crime e inclusive nossas cadeias estão superlotadas e esse é um grave problema. A outra coisa, por exemplo, a gente tem a gente fala de drogas e tem drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Então, a gente tem certos mecanismos de controle sobre o álcool hoje? Tem restrições à propaganda, né? Em relação ao fumo, a gente também tem certos mecanismos de controle. Muita restrição à propaganda, inclusive, né, você compra a carteira de cigarro... Talvez o fumo hoje tenha o melhor serviço de orientação, o do fumo, que aparece na propaganda. Tem conseguido reduzir o consumo. Tem reduzido o consumo. Por conta de uma mudança de hábito, vida saudável, essa outra coisa toda. Eu só preciso cortar os senhores nessa discussão, porque tem outros temas importantes. A violência nas ruas, no trânsito, e vamos pegar agora a violência no trânsito. O sujeito mata estando bêbado, o sujeito mata estando participando de um racha, o sujeito matou. E ele chegou na cadeia e foi liberado, saiu, voltou novamente para as ruas. Ele gera uma revolta na sociedade.
Sem dúvida. Ele provocou um ato violento que destruiu a vida de alguém e não aconteceu nada com ele. O que a nossa legislação precisa fazer? Tem que mudar a legislação. Você vê esse caso recente que aconteceu em São Paulo, que dentro do campus da universidade, um bêbado entrou, matou um cidadão da terceira idade, estava fazendo maratona, quebrou as pernas de uma grávida, fez tudo aquilo ali. E do processo vai lá crime doloso, sem intenção de... culposo, aliás. Culposo. Depende da como você Culposo instrui o ainda. processo. Aí ele sai. Mas se o cara cometeu homicídio, ele tem que ser penalizado por aquilo ali. O Brasil tem que mudar a legislação e muito rapidamente, para poder coibir esse tipo de coisa. A violência no trânsito, ela realmente, o Aldo já colocou isso, ela é muito grande. O brasileiro, em muitas situações, usa o carro como arma de guerra. Ainda tem o problema das rodovias brasileiras, que são muito mal preservadas, o brasileiro não respeita a sinalização, não respeita nada disso, e a fiscalização não funciona. Eventualmente você faz um estímulo para os agentes de trânsito arrecadarem multa, porque isso aí vai se beneficiar o dinheiro que eles vão receber no final do mês. Então, o comportamento do usuário no Brasil, do cidadão no trânsito tem que ser alterado, mudado radicalmente, sim. E aquele que cometeu um crime, ele tem que ser penalizado como um criminoso, só isso. Ronaldo, eu acho que tem um ponto importante, eu estou achando importante esse programa que vocês chamaram para tratar desse tema, porque tem alguns esclarecimentos que a gente tem que estar procurando fazer. Tem um valor muito importante para a sociedade, que é a pessoa só pode ser punida após um julgamento. Né? Por que isso é importante? Que é assim, a polícia pode ir lá prender, mas a pessoa vai ser submetida a um juiz, vai ter amplo direito de defesa, isso é regra básica para qualquer sociedade democrática. E justa. E justa. Então, qual que é um problema grave no Brasil? Demora muito tempo entre a pessoa cometer um crime e ela ser julgada. Então, isso gera uma revolta na sociedade. A gente precisava reduzir esse tempo. Né? Então, a pessoa cometeu um crime, ela vai ser processada e ela tem que ser julgada. Não é ser um julgamento... Não é julgamento sumário, não. Sumário, tem que cumprir não. a lei. Mas tem que ser Mas um os julgamento recursos mais têm que diminuir. rápido. Essas reformas certo? têm que acontecer. E aí a outra coisa é o seguinte, a prisão no Brasil, o principal foco dela é como forma de pena. E a gente já está com elas superlotadas. Então, ter certas pessoas que cometem um crime são liberadas, mas elas têm que ser acompanhadas. Porque quando elas forem condenadas, elas têm que ser aplicada a pena a elas. Mas manter todo mundo que comete um crime esperando o julgamento na cadeia, a gente não tem vaga para todas as pessoas que cometem crime, ficar esperando o julgamento preso. Mas aí é o problema do governo, porque tem dinheiro no orçamento para construir presídios, com fundo penitenciário. Tem milhares de brasileiros que estão em situação provisória nas cadeias, que não deviam estar. Aí o juiz manda soltar. Por quê? Não tem como, o Estado não tem como cumprir a lei. E me diga uma outra coisa Porque não há prioridade. para alentar o povo brasileiro que nos acompanha agora. Por que nos nossos presídios os presidiários não trabalham, não produzem, não aprendem novas profissões lá dentro, não se tornam úteis, com possibilidade de se recuperarem? Veja, tem trabalho nos presídios, você vai tendo remissão da sua pena. A maior parte das pessoas que lá estão, o grande problema dos presídios brasileiros, não sou eu que estou dizendo isso, são os estudos do Ministério Público Paulista, é que quem controla quase a totalidade dos presídios no Brasil são as grandes quadrilhas, o primeiro comando da capital e o comando vermelho. O comportamento, a ética, a cultura lá dentro. E esse é o grande problema. Agora, existem condições, sim, de você fazer programas de ressocialização, mas precisa saber quais são os criminosos que poderão ser ressocializados. O grande problema que eu vejo no sistema penitenciário é que misturam pessoas que cometeram crimes leves com aqueles que são criminosos quanto mais, reincidentes, violentíssimos. Se igualam lá dentro. Se igualam. E o cara chega lá dentro, ele está submetido àquela regra. Ele vira, de fato, um bandido porque não tem saída. E a sua família está sendo achacada também. Quem estuda essa lógica do crime entende bem isso, como é difícil. E enquanto não houver uma reforma profunda no sistema penitenciário brasileiro, que tem que ser pena, mas ele tem que ser o castigo, tá, se ele cometeu uma pena, e tem que haver a política de ressocialização aos poucos. Agora, o que adianta você dar um determinado tipo de trabalho se aquela pessoa vai sair de lá e não tem emprego? Ainda tem a discriminação porque ele não é egresso do sistema penitenciário. Se ele vai voltar a viver aonde está a marginalidade, se vai voltar para o morro ou para um lugar onde quem comanda são os traficantes. Ele não sai, é o sistema todo que é ineficiente, é muito difícil mudar isso. Né? Então, Ronaldo, eu acho que tem um ponto aí que é o seguinte, e a gente já tratou disso aqui, né?
A importância do preso trabalhar é em cima da discussão do tratamento penal, né? A pessoa está podendo, inclusive há a previsão para incentivar isso, a remissão da pena. A gente não está falando de trabalho forçado, porque senão a gente volta à questão da escravidão, né? Trabalho forçado é escravidão. Então a gente tem que garantir, eu acho que as políticas... Mas um condenado, ele não está agora sujeito àquilo que... O Estado determina. Que o Estado determina? Sem dúvida. Vocês veriam isso como uma violência, forçá-lo a trabalhar? Não, porque ele é um condenado, ele não praticou um erro. Sim, mas a pena de prisão é privação de liberdade. É essa que é a punição. A pessoa não pode sair dali, entendeu? Mas ele também não tem o direito de se ressocializar, e o trabalho não seria isto? Isso. Então, é essa que tem sido a política. Você oferece oportunidades para o preso e, em geral, havendo condições, os presos procuram trabalho, procuram estudo, porque isso, inclusive, reverte na redução da pena dele. Então, eu acho que, nesse ponto, a política brasileira é correta. Agora, tem um problema de implementação, né? O professor já trouxe aqui várias questões. Você tem, por exemplo, a questão dos presídios. Tem muitas vezes recursos por vezes são contingenciados e muitas vezes você não consegue construir uma nova prisão. Por quê? Porque o município não quer a prisão. Entendeu? Ela não quer ter esse problema para ela. Os munícipes não querem que tenha um presídio perto de casa. Eles acham que isso vai atrair a bandidagem. É um problema cultural. Entendi. Tinha que mudar isso. Senhores, o nosso tempo se esgotou, mas eu vou exagerar um pouquinho aqui só. Crimes de internet. Tem gente incitando ódio na internet. Sim. 30 minutos, 30 segundos para cada um falar sobre isso. Tem gente incitando ódio na internet e crimes são praticados já ali. Sem dúvida. A gente viu recentemente com as manifestações que aconteceram. Existem estudos de controle sobre isso feitos pelo site SaferNet, que mostra como está funcionando. E é possível você rastrear, identificar e tirar de circulação. É um jogo de inteligência. Nesse aspecto, o Estado brasileiro é muito competente. Ele tem enfrentado e conseguido se antecipar. A gente viu isso com a Copa do Mundo agora, depois da Copa das Confederações aconteceram aquelas coisas todas, e recentemente eu acho que nesse aspecto aí as coisas vão ser bem coibidas pela ação do Estado. Serão melhores controladas. Sim. Eu acho importante, nesse ponto, inclusive, os pais ali, o pai, mãe, quem for responsável pelas crianças e pelos adolescentes, estarem acompanhando, né, esse uso da internet. Porque muitas vezes você tem, inclusive, bullying escolar, né, crianças que expõem outras crianças, né, provocam outras crianças, ridicularizam outras crianças na internet. Então, a participação da família é muito importante. Eu quero agradecê-los, foi um prazer tê-los aqui. Eu tenho certeza que quem esteve em casa queria estar nos acompanhando mais, mas o tempo acabou. Obrigado, professor Tessa. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você e com todos os seus espectadores. Obrigado, Helder. Obrigado, Ronaldo, e obrigado aos telespectadores por receber a gente na sua casa. A você que esteve conosco, o nosso também muito obrigado. Gratíssimos estamos aqui. Fique com Deus. Boa noite, bom sono. Até a próxima semana em mais um Além da Notícia.